cartas. Quantas cartas? 4 cartas. 2 cartas se perderam. E de longe, essa igreja aqui, essa primeira carta, ela foi escrita para uma igreja problemática, onde tinha muito problema de todos os cunhos. Tinha problema pessoal, tinha problema moral, capítulo 5. Tinha problema com idolatria, capítulo 8 ao capítulo de número 10. Tinha problema de não saber ministrar ou administrar os dons espirituais, capítulo 12 ao capítulo 14. Tinha problema de pai com filho, capítulo de número 5, e por aí vai. Era uma igreja adornada. Paulo vai dizer que tinha 9 dons espirituais nessa igreja. E de longe também foi uma igreja que deu muito problema para Paulo, mas foi uma igreja que Paulo amou. No capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, quando Lucas está narrando sobre essa carta, e a igreja de Corinto nasce no capítulo 12, 16 nasce Filipe, 17 nasce Tessalônica, Bereia, e no capítulo 18 nasce a igreja de Corinto. Capítulo 19 já é a igreja de Éfeso. E Paulo passou 1 ano e meio nessa cidade aqui pregando, e apesar de Corinto ser uma igreja que deu muito, mas muito problema a Paulo, ele amou essa igreja de todo o seu coração. E ele vem falando e trazendo ensinamentos a essa igreja de uma maneira muito especial. E a forma com que Paulo ensina, admoesta, instrui, é uma coisa muito maravilhosa. E o mundo greco-romano, onde essa igreja está localizada, a cidade de Corinto, ela ficou muito poderosa. E estima-se, por exemplo, os estudiosos vão dizer, estudiosos como Leon Morris, estudiosos como Champlin, estudiosos como William Barclay, pessoas que são teólogos que falam muito bem do Novo Testamento, vão dizer que no tempo de Paulo, Corinto tinha cerca de 500 mil pessoas. Era uma megalópole. Olhe para mim aqui. Aqui tinha Jogos Olímpicos. Na verdade, essa igreja, ela perdia em quantidade numérica de pessoas para 3 igrejas na face da terra. A igreja, ou melhor, para 3 cidades. A cidade de Roma, a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia. A 4ª maior cidade do mundo antigo no tempo de Paulo era a cidade de Corinto. E essa cidade aqui, ela desenvolveu muito por causa da sua localização geográfica. Ela estava na divisa entre Europa e Ásia. E ali era um lugar onde passava muita embarcação, era um lugar estratégico. Já ouviu falar do canal de Corinto? Em 64 a.C., ou melhor, 64 depois de Cristo, o imperador Nero, o louco, ele tentou fazer um canal, porque esse canal ele atravessa da Europa para a Ásia e não tem que dar um contorno muito grande que levaria meses de embarcação. E aqui, essa cidade se desenvolveu, uma cidade greco-romana, com filosofia greco-romana, com muita promiscuidade, muito sexo, muito paganismo, muita idolatria. Aqui está localizado a Acrópole, e a Acrópole é um lugar onde tem um templo, Acrópole como se fosse uma montanha, onde tem um templo gigantesco, onde 2.000 mulheres, quantas mulheres, irmão? Meu irmão, é muita gente, 2.000 mulheres estavam oferecendo como sacerdotisas cultuais, prostitutas a Afrodite. E Paulo vai instruir os irmãos, verdadeiramente não era fácil ser crente aqui nessa cidade. Só para você ter uma ideia, como era uma cidade portuária, desembarcava muita gente ali. Então era muito comum essa cidade ter gente de todo lugar do mundo, de todo o planeta Terra, encostava aqui para dar uma aliviada. Isso mesmo, como assim? Marinheiros que estavam sedentos no mar, 3, 4, 5, 6 meses sem ver suas esposas. E quando eles desembarcavam, pastor Marcelo, em Corinto, não precisava nem ele chegar no templo. Só para ter uma ideia. Como assim, pastor? Lá no porto já tinha prostituta que poderia saciar eles ali, sem ao menos eles participarem de uma liturgia de culto pagão. E Paulo ele vai escrever com muito carinho. Sempre tem um informante. No capítulo de número 1, fala que existia uma irmã chamada Chloe, e ela informou Paulo de como os irmãos de Corinto estavam se comportando. E o capítulo de número 7, eu quero falar em breves palavras, que a gente não tem tempo, infelizmente. Dia 15, agora nós vamos ter uma conferência de família, a gente vai ter mais tempo para tratar isso. Mas eu quero falar sobre casamento. Sobre o que, irmão? Sobre casamento. E o capítulo de número 7, versículo 1, pode colocar aí, por favor, para mim? Está escrito assim, ó, versão NA, isso. Quanto aos que vocês me escreveram, bom que o homem não toque em mulher. Como assim, pastor? Parece que quando a gente lê 40 versículos do capítulo 7, parece que Paulo ele é contrário ao casamento. Não, mas não é isso. E quando ele fala que que não é bom que o homem toque em mulher, ele não está dizendo que é melhor ser solteiro
Ou ele não está dizendo que é bom ter o dom do celibato? Vou já te explicar o que é isso. Não, ele não está dizendo isso. Porque Paulo, ele era uma pessoa livre. Mas na verdade o contexto vai mostrar do próprio capítulo que ele queria privar ou livrar as pessoas de problemas que o casamento ia trazer. Porque quem é casado aqui, levante a mão. Isso. Quem é casado, por exemplo, quem é solteiro, está falando assim: Jesus, ainda não volte, porque eu quero me casar. O Rafael está recém-casado, né? Nós fomos numa vigília sábado, a gente estava conversando sobre a volta de Cristo. Estava eu, ele, o Ítalo, a esposa dele e o Jonathan. Aí nós estávamos falando, tomara que... Aí tinha um acidente na Independência. Eu falei assim, se a gente morrer aqui agora, eu vou para o céu. O Rafael falou, eu acabei de casar, pastor. Ou seja, os solteiros não querem que Jesus retorne ainda. Cadê os solteiros? Levante a mão aí rapidinho assim. Levanta, irmão, pelo amor de Deus. Isso. Os solteiros não querem que Jesus volte porque eles querem casar. Só que os casados já estão falando Maranata. Já estão dizendo, ora vem Senhor Jesus, porque verdadeiramente quem é casado sabe que a vida de casado não é fácil. Coloca o versículo 32. No próprio versículo de número 32, olha o que o apóstolo diz aqui, ó. Ele vai dizer, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres das preocupações. E quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Paulo sabia que não é fácil a vida de casado. Só que preste atenção, por causa da imoralidade, 7:2, pode colocar aqui, você pode ler comigo aqui, para ser bem mais rápido, 7:2, digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio... Agora imagine, você crente, jovem, solteiro, ou virgem, ou viúva, vivendo numa cidade como Corinto, onde o sexo é liberado, onde tem orgia em cada canto da cidade. E Paulo diz, só que presta atenção, Paulo foi um homem que foi adornado por Deus, por dons espirituais, Efésios 4, por dons ministeriais, ou melhor, por dons ministeriais, Efésios 4, por dons de serviços, Romanos 12, e por dons espirituais, 1 Coríntios capítulo de número 12. Ele foi adornado, ou seja, ele recebeu o dom do celibato. E o celibato é aquele dom, presta atenção, o celibato é um dom. Não é você que diz assim, olha, eu vou viver só para Deus. Não, ele vai deixar bem claro que Deus escolheu algumas pessoas, revestiu essas pessoas, para que essas pessoas pudessem resistir à sua carne e viver para o Senhor. Só que no meio de tudo isso, existiam muitas pessoas que não conseguiam estar livres, solteiras, e a gente vai falar sobre sexo bastante hoje aqui, tem que quebrar esse tabu e pensar que não pode falar de sexo dentro da igreja, porque é preciso, é necessário, como instrução. E ele entendia que era muito difícil no contexto de Corinto, onde o sexo imperava, viver só. Aí Paulo disse o seguinte, eu tenho dom de celibato, eu vivo para Deus, eu sou livre. A minha ocupação é 24 horas em fazer o trabalho do reino. Mas se você não consegue, se case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. E abrasar aqui no grego, essa palavra significa relação sexual. Está falando de sexo mesmo, viu? Só que preste atenção, o casamento, versículo de número 3, você pode ler aqui, ó, versículo 3, que o marido conceda à esposa que lhe é devido. O casamento tem obrigações. Eu quero que você leia comigo no 3, toda a igreja, por favor, 1, 2, 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também de igual modo a esposa a seu. Só que preste atenção, o sexo no casamento, ele é bênção. Na verdade, o sexo só pode, biblicamente falando, e isso para a nossa sociedade é muito arcaico, mas o sexo, biblicamente falando, só pode ser praticado dentro do casamento. Escute, sexo fora do casamento, sem ser casado, é pecado. Sexo extra-casamento, adultério, também é pecado. Agora escuta essa. E falta de sexo casado também é pecado. Eu vi burburinhos aí. Rapaz, por que, pastor? Porque o princípio que ele vai começar, pastor Marcelo, é falando assim, ó, o sexo, porque presta atenção, o cara casou porque ele queria sexo, sim ou não? Na maioria das vezes. Não vem dizer que tu casou só para fazer a obra, que ninguém cai nessa, irmão. Você casou porque você não tinha condições de ser. Só que o camarada casou e ele quer ser celibato dentro do casamento. Poxa, que negócio é esse, irmão? Quer dizer que o casamento, olha, essa palavra conceda aqui é um imperativo no português.
Isso indica um dever habitual. Paulo está dizendo, falando de uma constância. Olha o versículo 4, por favor. Pregação expositiva. Ó. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. E assim o marido também, de igual modo. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Essa palavra poder, ou não tem poder, é a expressão grega oiko exousias, que significa exercer plena autoridade. Ou seja, vocês querem casar, e se for para casar é para quê? Olha para que tu casou, verso 5. Tu casou para isso aqui, ó. Não se prive um do outro, a não ser por muito. Meu irmão, você casou para fazer sexo. É o que Paulo está falando aqui. Escute-se, pastor, essa palavra é pesada. Mas você vai entender porque eu estou falando desse jeito. Porque olha, eu sou pastor de igreja, eu sou casado, vamos fazer 12 anos de casado. Minha esposa está ali atrás. Tenho uma filha de 9 anos, e uma de 11 anos e uma de 3. E muitos casais nos procuram, e a maioria, porque o normal, pela biologia, é que o homem seja aquele que vai atrás da caça. Sim ou não? Só que as esposas estão procurando a missionária e o pastor para dizer que os maridos não estão procurando elas. Eu vou revelar o CPF da pessoa aqui. Aplauda o Rei Jesus aí rapidinho, deixa eu tomar uma água aqui. Paulo está falando aqui nesse texto, ó. Vocês estão casando para vocês se... Não, o sexo é tão bênção que ele só pode ser praticado com a bênção de Deus dentro de um casamento. E você tem essa bênção, lutou por ela, pelejou por ela e agora está deixando a desejar. Como assim, pastor Narciso? Ó, porque se não fique no celibato, meu irmão, é o seguinte: se tu casa para te não fazer tuas funções, tu está colocando tua esposa em risco, o teu ministério em risco, a tua vida em risco, porque nesse versículo Paulo vai dizer que Satanás vai tentar. Olha o que ele disse aqui, ó, para se dedicarem. Se vocês querem ficar sem sexo, seja por algum tempo. Para quê, irmão? Para se dedicarem a... Agora esse cara é santo dos santos, ou essa mulher, ela é santíssima. Porque toda vez que o marido chega perto dela, desculpa a expressão que eu vou falar aqui com todo carinho, irmão, ela está com mau hálito porque ela só vive em jejum e em consagração. Está quase para pegar uma úlcera, tanto jejuar. Porque, não, olha o que ele diz: por pouco tempo, com consentimento. Deixa eu te contar uma história aqui. Sabe aqueles pregadores que querem ser mais poderosos do que Deus? Uma vez chegou um lá na Pedra Viva e ele falou assim: olha, eu vou orar 21 dias no mato. Eu fico 21 dias no mato, eu vou no comércio, está aqui o Rafael que estava lá. Eu faço uma despesa no mercadinho, chego com a mulher e falo assim: está aqui, mulher, ora aí, fica com as crianças que eu vou para o mato buscar a Deus. E passo 21 dias lá, e eu sentado atrás dele. Quando ele falou isso, eu falei: Jesus, livra esse homem do bicho do mato. É, porque se um camarada sai da casa dele e deixa a mulher dele 21 dias, no mínimo ele quer que o bicho do mato venha e entre na casa dele. Glorifica aí, meu irmão. E Paulo está dizendo não. O casamento foi dado a Deus. Irmão, presta atenção. Todo mundo que convivia aqui nessa cidade via que o casamento era feito de modo que o corpo era valorizado, o corpo era usado de forma impura, e os deuses pagãos recebiam glória, entre aspas, e não tinha glória a Deus. E Paulo falou: não, vocês são libertos, casamento é bênção. Olha, eu vou dizer para vocês, Paulo falando, é melhor vocês ficarem só. Não é que Paulo não goste de casamento, não é que Paulo esteja falando contra casamento, não é isso. É que Paulo está dando um ensinamento dizendo assim, ó: eu livre, que tenho um celibato, eu consigo ter tempo para a obra, disponibilidade para a obra, faço as coisas do Senhor, porque quando a mulher casa, a ocupação dela é para o mundo, para o Estado e para o seu esposo. Ou seja, o meu tempo, que era só de Deus integral, agora vai ser dividido, porque eu vou ter que cuidar das coisas do meu marido, da minha esposa. Mas se vocês não conseguem ficar igual eu, pare de estar se encontrando no escuro e fazendo a vontade da carne de vocês. Pare de estar como as afroditianas, as prostitutas pagãs. Vocês querem ter bênção de Deus? Vocês querem sexo? Casem-se. Agora preste atenção.
É diferente hoje, numa cultura e numa sociedade ocidental, brasileira, sul-americana, que o pai vai numa farmácia, entra e compra um preservativo e dá para a filha de 15 anos que está com o namorado dentro do quarto e diz assim: olha, só te segura aí para te não pegar filho. Irmão, preste atenção, pastor Narciso, olha que coisa linda isso aqui. Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. E sabe como é que a sociedade, não só daqui da América do Sul, mas da Europa, da América do Norte, da Ásia, ela tem se mantido de pé com preceitos bíblicos. Sabe o que tem sustentado uma sociedade limpa, pura, boa, agradável? Princípios bíblicos. Aonde a Bíblia chega, ela tem esse poder de transformar. E Paulo sabia disso. E ele está dando instrução para esse povo: olha, Deus quer abençoar vocês, mas façam isso conforme a vontade do Senhor. Amém ou não amém? Muito bem, versículo de número 5, por favor. Olha só, de vez em quando, um consentimento para que ele faça o seu momento de oração, mas é de vez em quando. E dá glória ouvir. Amém, irmão? Versos 6 e 7, vamos lá. Paulo, ele vai preferir o celibato, não porque é melhor, mas porque ele queria privar os solteiros de problemas na carne e no casamento. Quanto é que está 1 quilo de carne aí? Quem comprou carne hoje? Olha para cá, você que é solteiro, vou te dar um conselho. Ele vai falar no texto: se tu tá solteiro, não casa, fica solteiro. Mas pastor, eu não aguento. Você tem que ser sincero, irmão. Ou você vai passar a sua vida todinha entristecendo o Espírito Santo e perdendo coisas com Deus. Ele fala assim, fique solteiro. Não aguenta? Casa. Por quê? Tu tá de boa, tu come, teu pai te dá comida, paga tua faculdade, tu não tem um pingo para dar água, tu não te preocupa com nada, tu não sabe quanto é 1 quilo de carne, tu não sabe pagar energia, tu não sabe pagar a internet. Aí tu fala assim: ai meu Deus, eu quero casar, Senhor. Eu quero casar porque Jesus do céu. Meu irmão, aproveita a tua juventude para te fazer a obra de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que não é para me casar? Não, muito pelo contrário, eu estou dizendo para você aproveitar, porque a partir do momento que tu casar, o tempo que é totalmente do Senhor, ele vai ficar limitadíssimo. E outra coisa, irmão, olha, ouça isso com temor. Se você casar com a pessoa errada, diga assim: adeus chamada, adeus ministério, adeus vocação, porque primeiro, biblicamente, não é o teu ministério, é a tua família. Então tem pessoas que ele olham para a parceira e olham para o parceiro e casam com dom. O rapaz está pregando aqui em cima e a menina está apaixonada aí embaixo. Ah, Jesus, é esse aí o meu varão, casando com dom. E a menina está cantando aqui em cima e o rapaz está lá embaixo. Jesus, é essa mesmo que eu quero para mim. Mas lá na casa ela não lava uma louça, não obedece a mãe dela, acorda meio-dia. E ele, idem. E Paulo está falando aqui, não, se vocês puderem ficar como eu, aproveitem. E tem camarada que está agoniado para casar. Eu gosto de fazer casamento. Inclusive eu tô de olho num jovem que eu quero casar ele até dezembro, né, Jonathan? Até dezembro. Eu falei para ele que eu quero casar ele até dezembro, viu? Tivemos uma conversa séria esse final de semana. Se tem alguma irmã que está orando aí, o varão está disponível em nome de Jesus. Porque, irmão, é verdade. Quer fazer a obra? Não aguenta? Tem que fazer o quê? Tem que casar. Aguenta? Fica solteiro. Faz a obra do Senhor, mas não aguenta? Tem que casar. É isso que Paulo está falando aqui. Amém ou não amém? Amém. Então, vamos lá, versículo 8 e 9. Como sei se tenho o dom do celibato? Pastor, como é que eu sei se eu tenho o dom de celibato? Por exemplo, a igreja católica, lá os sacerdotes, os padres, eles não podem casar. Se você for pesquisar historicamente isso, você vai perceber que é uma jogada de Roma, porque se o sacerdote não tiver família, a igreja tem menos despesa, viu? Porque o celibato, biblicamente, não é alguém que chega assim e fala: eu quero ser padre. Tanto que nós temos inúmeros escândalos de padre que tem filhos. Assim como tem pastor que pula a cerca. Não é questão de religião, é questão de caráter isso aí, irmão, viu?
Presta atenção para cá. E o camarada fala, ele não fala assim, eu tenho o dom de celibato. Existem aqueles que são eunucos, porque alguém fez ele, por exemplo, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, provavelmente eram eunucos. Por quê? Eles ficavam nos haréns dos reis, tomavam conta das esposas, então eles não podiam ser homens, eles tinham que ser castrados. Foram feitos eunucos. Só que o dom, repita comigo, o dom do celibato, Deus só dá a quem Ele quer. É aquela pessoa que consegue suportar as paixões da sua carne, suportar os desejos carnais, suportar as concupiscências e mesmo assim manter uma comunhão e um relacionamento saudável com Deus. Não é que você não vai pecar, não é isso, mas você consegue viver, não no domínio do pecado, mas suportar isso. E como é que eu sei? Agora, meu irmão, se você acha que celibato ou ficar livre é oportunidade para te namorar com todas as meninas do bairro, e a vergonha na tua cara, meu irmão, vira macho, tu procura a tua mulher, viu? Esse negócio, porque pastor, eu vou experimentar, vou ficar com uma aqui, vou ficar com outra ali, para ver quem é minha varoa. Vai, tu, esse negócio de fica, Jesus volta e tu fica. E o que eu faço, pastor? Como é que eu sei? Muito simples. Você vai viver solteiro, certo? Se você conseguir viver solteiro e ficar só, com ordem, aí você pode dizer assim, olha, eu acho que eu tenho... Tem aqueles irmãos que já estão na faixa dos 40 e não namoram. Aí o pessoal que já está mais novo fala assim, olha, esse irmão, né, não se interessa, essa irmã não se interessa e tal, tá passando, tá ficando para titia, tá ficando para vovó e tal, aquilo. Pastor, porque... Outra coisa, irmão, olhe para cá, eu preciso falar isso aqui. Para com esse negócio. Aqui nós somos uma igreja ensinada. Para com esse negócio de estar correndo atrás de profeta para Deus revelar quem é teu marido. Sai desse nível de infantilidade, de imaturidade bíblica. Engraçado, quem é que vai casar? É tu ou o profeta? Me responde, irmão, quem é que vai casar? É você ou o profeta? É você. Então por que Deus vai mostrar quem é o teu marido para outra pessoa? O que essa pessoa tem a ver? Biblicamente falando, Deus arrumou uma mulher para um homem, Eva, e ainda jogou na cara de Deus, olha, foi a mulher que tu me deste. Depois desse dia, me mostra um texto bíblico que Deus arrumou uma mulher para alguém. Aí o camarada fala, não, irmã, porque o profeta vem, olha, porque Deus me mostra que essa varoa não é para ti. Para com esse negócio, colocando terrorismo na cabeça das pessoas, afastando as pessoas. Meu irmão, você tem que ser inteligente. Você quer casar? Tem alguém que quer casar, irmão? Olha, o Ítalo deu glória a Deus ali. Dá um glória aí, Jonathan, também, meu filho. Pega essa palavra, olhe para cá. Você quer casar? Comece a observar. Olha, encontrei uma moça ali, olhe para mim aqui. Eu tenho uma chamada de Deus. Então você vai olhar para aquilo que Deus te deu, e você vai olhar para ela e vai ver se encaixa com aquilo que Deus te deu. Sabe qual é a maior frustração dos casais? Eles casaram, olha, pastor Marcelo, o namoro é uma farsa. O namoro é uma farsa. Como assim, pastor? No namoro você é romântico. No namoro você só vive com o dente escovado. No namoro você trata bem, você não fala asperamente. No namoro você faz todas as vontades. Se a menina morar no 40 horas e tu nos Urunas, tu vem de bike de lá, meio dia atrás dela. Estou contando a vida de vocês, né? A nossa, na verdade. Olhe para mim, o namoro é uma farsa. Você sabe quando é que você vai descobrir que você ama a pessoa? É quando você conhecer quem é Narciso e quem é Sandra. Porque é no casamento que é revelado quem é quem. Agora olha que coisa linda isso aqui, ó. Muitos casais estão frustrados, sabe por quê? Porque o camarada casa com a pessoa e fala assim, eu pensei que tu fosse diferente. Olha o pensamento egoísta. Se tu já entra num casamento com esse pensamento, tu tem uma grande probabilidade de te frustrar. Porque casamento não é eu entrar num casamento para mim ser feliz. O pensamento é esse assim, ó. Eu me casei para fazer irmã Sandra feliz. Irmã Sandra casou para fazer pastor Narciso feliz. Aí o esposo olha para a mulher e fala assim, poxa, eu quero servir a Deus, mas esse homem não quer nada. Eu quero servir a Deus, mas essa mulher não desperta. E um fica jogando a responsabilidade por outro. Quer ver uma coisa? Olhe para mim aqui, irmão. Posso falar? Diga amém. Na carta de Pedro, quando ele ensina sobre a responsabilidade das mulheres, cadê as irmãs? Levante a mão assim, por favor.
Ele vai falando ponto por ponto, e dizendo como a mulher tem que se comportar, como é que ela tem que ser, a moral, a ética, tudo, ele vai falar tudo. Só que no final eu acho lindo esse texto. Aí nessa mensagem os homens crescem, porque parece que Pedro está batendo só nas irmãs. E Pedro vai para cima, e Pedro ensina que é assim. E Pedro fala que ela tem que arrumar a casa feliz. E Pedro fala que ela tem que ser ajudadora do marido. Aí os homens vão crescendo. Só que no final, quando ele fecha a sessão do capítulo, ele diz assim, ó: se a tua mulher falhou, a responsabilidade é tua, porque tu que é o sacerdote. Meu Deus. Aí os camaradas: se a tua mulher não quer Deus, a culpa de quem é? Quem é o sacerdote dentro do lar? Hoje eu falei aqui para as irmãs de manhã na consagração: irmãs, a ordem divina é: o sacerdote é o homem. O sacerdote é quem? E eu disse para as irmãs: mulheres, deixe os maridos serem sacerdotes. Porque o que tem mulher que quer tomar o lugar do marido, não é brincadeira. Desajuste de lá, troca de papéis. Consequência disso, lá desajustado. Agora, quando todo mundo está na sua função, o que é que acontece? Lar abençoado. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, já vou terminar. Presta atenção. Versículo de número 7. Esse aqui, eu poderia pular esse versículo aqui, mas eu não posso. Esse verso 10 aqui, olhe para mim, estou no horário. Verso 10, 7 e 10. Esse texto aqui, segure seu coração aí, tá? Por causa desse texto bíblico aqui, eu, pastor Narciso Lúcio Guimarães de Albuquerque, não faço o segundo casamento. Eu não vou entrar em discussão, tá? Porque a gente não tem tempo para isso, e eu já preguei diversas vezes aqui sobre o segundo casamento, viu? Mas olha o que esse texto diz aqui: aos casados, ordeno não eu, e não é nem Paulo que está falando, ele está dizendo que é mandamento do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11. Mas se ela se separar, meu Deus, irmão, não se case de novo, ou se reconcilie com seu esposo, e que o marido não se divorcie da sua. Meu irmão, ele vai dizer, tanto em Romanos 7, como 1 Coríntios 7, que enquanto o cônjuge vive, ele está ligado pela lei à sua esposa. Ou seja, ele não está dando base aqui para segundo casamento. E nós sabemos que tem muitos irmãos nossos que, por causa de algumas interpretações baseadas em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, acharam uma lacuna para fazer um segundo casamento. Eles usam o texto: mas Jesus perdoou a samaritana em João 4. Mas ele mandou ela casar de novo? Não. E a Bíblia é assim: o que eu não acho nesse contexto, lá na frente eu vou ter a revelação, porque a revelação é progressiva. Então o que Jesus não falou, Paulo está ensinando. Agora calma, pastor, estou casado segunda vez. Nós vamos conversar num outro horário sobre isso, para que você não fique com o coração muito pesaroso. E outra coisa, não adianta tu ficar com raiva de mim, porque não foi eu que escrevi, foi Paulo. Porque quando o camarada é imaturo, ele fica com raiva do pastor. Quer dizer que Paulo escreve, está morto, e eu levo a culpa? Briga com Paulo. Vai lá no túmulo de Paulo, cava lá, tira o osso dele e fala: por que tu escreveu isso, Paulo? É Paulo? Quer ver uma coisa? Olhe para mim aqui, por favor. Olha como uma espada corta para os dois lados. Pastor Marcelo, ano passado ou ano retrasado, eu preguei uma mensagem sobre casamento, divórcio e adultério. Foi tão pesada que no outro dia eu perdi alguns membros. Pessoas que ouviram a mensagem saíram da igreja no dia seguinte. Mas no outro dia também, pessoas que ouviram a mensagem procuraram um cartório para casar. Aleluia. Porque é mais fácil eu continuar na prática do meu pecado do que obedecer aquilo que Deus está falando. Escute, não interessa quem você é, se o teu olho é verde, se tua conta bancária é gorda, Deus não negocia princípios. Deus não vai abrir lacuna porque tu é parente do Helder. Nem do Helder ele gosta, eu acho. Olhe para mim aqui. Não interessa. Não interessa. Ele não vai abrir mão dos seus princípios. E Paulo com todo... Irmão, olha que coisa... Agora, olhe para mim aqui. Presta atenção. Olha que coisa triste isso aqui. Estava na minha casa, no meu gabinete pastoral, eu recebi um casal. Eles não são daqui, não congregam aqui. Eles vieram de outro lugar. Chegaram até mim por algum motivo, por alguma referência de alguém, e eles disseram: pastor, ele, a mulher
a suposta esposa, e uma criança pequena, na faixa de 5, 7 anos. Chegou diante de mim e disse assim: eu quero falar com o senhor porque nós estamos com o coração muito pesado. Eu disse: pode falar. Ele me contou a história disso. Eu era líder de departamento de jovens da Assembleia de Deus. E eu era casado e eu encontrei essa jovem aqui, que estava com ele. Essa jovem aqui. Eu deixei minha esposa e fiquei com ela. E agora nós queremos casar. E ele disse assim: pastor fulano de tal casa a gente, pastor ciclano também falou que não tem nada a ver, que ele casa a gente, e pastor Beltrano falou que casa a gente. Eu olhei para ele e disse assim: meu filho, você ama essa moça que está aqui com você? Ele disse: amo, pastor, com toda a sua vida. Ele falou: amo. Então deixe dela e volte para sua esposa, porque você está em adultério levando ela para o inferno. Se eu estiver preocupado em crescer o número de membros dessa casa de oração aqui, eu recebo de todo jeito e deixo do jeito que está, para virar uma Corinto aqui dentro. Mas agora, se eu tiver o mesmo princípio que Paulo tem, não glorifique a Deus, irmão, e segurar e sustentar o que a palavra diz. Enquanto eu andar na minha filosofia, escute, antes de pregar, eu e a irmã Sandra tem um embate em casa. A gente briga, irmão. Ela fala isso e eu falo aquilo. Não é isso assim, mas ela fala, e a gente vai conversando da palavra lá. E ela falou: mas meu filho, e se a pessoa não quiser obedecer? Eu disse para ela: tuas escolhas, tuas consequências. Escolhas da Bíblia, consequências da Bíblia. Deus se responsabiliza com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele fala. E tem pessoas que criaram o seu evangelho e estão vivendo dentro dele. Pastores que estão permitindo que casais que vivem juntos, sem casar 20, 10, 15 anos, que têm 3 filhos, tomem santa ceia. E diz assim: não, você já vive 15 anos juntos, vocês já são marido e mulher. Nada, é 2 fornicador. É pesado, irmão. Não se preocupe, que os fariseus perguntaram a mesma coisa para Jesus. Eles disseram: Senhor, essa palavra é muito dura. O Cristo disse assim: ó, não é qualquer um que vai poder receber ela. Meu Deus, aleluia. Isso é cristianismo, isso é evangelho, isso é realidade. O que eu faço, pastor? Meu irmão, se tu está em alguma situação que te condena, escapa-te pela tua vida, porque o negócio verdadeiramente é sério. Versículo 12 ao 16, penúltimo tópico. Amém ou não amém? Fica tenso, né, irmão? Lembre-se, fique com raiva de Paulo, foi ele que escreveu. O ensino paulino é que você não deixe, pois ele é santificado. Paulo vai dizer assim, se a mulher é crente, irmão, esse texto é lindo demais. 7,14. Se a mulher é crente e tem marido ímpio, não deixe dele. Se o marido é crente e a mulher é ímpia, não deixe dela. Porque o marido ou a esposa são santificados no convívio. No quê? Tem mulher que vive na igreja, ela vem 6, vem meio-dia, vem de tarde, vai na tarde de louvor, não falta culto, mas não ganha o marido para Jesus. Parece que quanto mais ela caminha para a igreja, mais ânsia o camarada tem do evangelho. Sabe por quê? Porque ela não tem testemunho. Ela não consegue santificar, ela não consegue mostrar o evangelho com palavras, com atitudes. Ela fala com palavras. O marido chega, porre, ou fala uma coisa contrária, ela estende a mão: deixa eu repreender esse demônio. Mas as atitudes dela é muito pior do que do esposo que não conhece Deus. E Paulo está dizendo assim: quando você é mulher sábia, o marido sábio, você consegue ganhar o seu cônjuge que está em trevas sem falar uma palavra. Tipo assim, é como se o marido que entrou que a mulher aceitou a Cristo recentemente, 3 meses, automaticamente ele olha para aquela esposa e fala assim: tu tá diferente, tu não tá fazendo mais isso, teu comportamento é diferente, tu tá falando diferente, o que é que tá acontecendo? Aí aqui e acolá ela na sabedoria solta uma: tu quer conhecer meu Cristo? Dá uma glória aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí ele vai se interessando. Por quê, irmão? Sabe por que muitos ímpios não procuram igreja? Pergunte por quê. Porque o ímpio quer procurar algo melhor. Quando ele olha para a tua vida e vê que a tua vida é pior que a dele, esse evangelho não vai chamar a atenção dele nunca. Ele tem que olhar para a nossa vida e falar assim: olha, a vida desse crente aí é diferente. E eu não falo de questões financeiras, irmão. Tira isso da tua cabeça. O ímpio tem que olhar para a gente, tem que ver algo diferente na nossa vida, e isso vai atrair ele. Amém ou não amém? E Paulo está dizendo: o teu convívio, o teu caminhar, o teu comportamento vai santificar. Se não fora por isso, os filhos de vocês nasceriam em trevas, mas agora os filhos de vocês nascem debaixo de bênção.
E eu concluo no versículo 22. Olha esse texto aqui. Pois quem foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao... Do mesmo modo, quem foi chamado livre, é escravo de quem? Irmão, quando tu aceita Jesus, só troca a corrente. Não entendi, pastor. Olhe para cá. Tu vai ter uma escolha. Se tu é arminiano, eu não acredito que tu possa ter escolha, mas alguns acreditam. Então vou respeitar o seu pensamento. Olhe para mim. Tu vai escolher a corrente. Se tu quer ser escravo do cão, ou se tu quer ser escravo da verdade. De alguém tu vai ter que ser escravo. Eu prefiro ser de Cristo. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: e você? Conclusão. Primeiro para os jovens, olhe para mim. Querem casar? Querem sexo? Vão casar. Pastor, não aguento. Procure seu pastor, procure seu líder e diga: ó, eu preciso casar porque a minha carne é muito forte. Pare de estar entristecendo a Deus e você pode cair num abismo sem volta. Aos casados, segundo, façam suas obrigações. Maridos, procure suas esposas. Esposas, procure seus maridos. E façam a obrigação que Deus abençoou dentro do casamento, para que vocês não possam ser tentados por Satanás e cair numa barca pior. Amém ou não amém? As viúvas e as virgens, segundo Paulo, fique só. É Paulo, fique só. Ele diz que é melhor ficar só, viu? Fique só. E quando o camarada chega a ouvir um negócio desse, que é para ele ficar só, mas pastor, eu vou ficar só fazendo o quê? Adorando a Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus, dando teu tempo para Deus, glorificando a Deus. Não, pastor, mas eu quero uma varoa para me fazer a obra. Meu irmão, se sozinho tu não faz a obra, é verdade? Se sozinho tu não consegue fazer a obra, irmão, imagine com uma varoa. Meu irmão, mulher gasta, irmão. Tô falando sério, mulher gasta. Quando mulher é bonita, então com a minha, meu irmão, cabelo tem que ser feito. Gasta, irmão. Tu não quer trabalhar? Tu ainda é sustentado pelos teus pais? Tu ainda vive na custa do papai e da mamãe? Começa a estudar, começa a fazer concurso, te prepara. Olha, eu casei com 24 anos de idade e a minha mãe não queria que eu casasse. Eu casei com 24, a irmã Sandra tinha 21 ou 22 anos. Quando nós casamos, eram 2 meninos. Eu estava terminando a faculdade e a minha mãe falou: meu filho, não casa, termina a tua faculdade. Mas quando que conselho vale nessa hora, irmão? Mas quando que conselho vale nessa hora? Essa mulher estava perto da Bolívia, ela está ali, ela está meu cunhado aqui. Ela veio de avião para cá por causa do beleza que vos fala aqui. Dá glória aí, minha filha, que Deus te deu vitória. Irmãos, não foi fácil. Confessamos aqui, e a nossa vida é um livro aberto. Os 3 primeiros anos, pastor Marcelo, de casamento foi uma guerra. Uma guerra, irmão, uma guerra, literalmente. Pense, 2 pessoas com temperamentos fortes se unindo para viver junto. Só Deus para fazer dar certo mesmo, viu? E até ajustar, até entrar, até ir hoje, para a glória de Deus. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas somos aconselhadores de famílias para a glória de Deus. Porque nos colocamos à disposição do Senhor e entendemos que a nossa vida, nossa família, nossas filhas servem para glorificar o reino dos céus. Você que está aí, te acalma, meu irmão, não fica desesperado. Não fica desesperado. Não casa com a primeira que aparecer na tua frente. Não vai por aí. Salomão diz, e o camarada entendia de mulher, ele teve 1000 mulheres, ele disse que a formosura, que a beleza é enganosa. Então, nesse negócio, viu a mulher bonita, meu Deus, Jesus amado, ele fala: é essa, Jesus, eu creio. Eu já vi tantos testemunhos das irmãs contando, irmão, falando assim, ó: meu marido é feio, mas ele é uma bênção na minha vida. Amém, irmão? Levante a sua mão, Deus tem uma bênção para você. Amém? Levante a sua mão. Viu, Jonathan? Recebe essa palavra aí, meu filho, até o final do ano. Eu dei até novembro que eu quero fazer o casamento dele. Levante a mão, Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Deus vai derramar
grandes coisas em seu favor, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Que essa palavra fale ao seu coração, que você saiba esperar o que Deus tem para ti. Aplauda ao Rei Jesus. Pode encerrar aqui, Adilton. Você de casa, Deus abençoe. Muito obrigado.